Olá, meus irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Terça Devocional da Primeira Igreja Batista de Montemor. E hoje nós vamos concluir as bem-aventuranças de Cristo. Nossas meditações sobre as bem-aventuranças não seriam completas a menos que voltássemos nossos pensamentos para a pessoa de nosso bendito Senhor. Conforme nos esforçamos para mostrar, elas descrevem o caráter e a conduta de um cristão, visto que o caráter cristão é formado em nós pelo processo experiencial de nossa informação, de nossa conformação à imagem do Filho de Deus. Então devemos voltar nosso olhar para aquele que é modelo perfeito. No Senhor Jesus Cristo encontramos as manifestações mais brilhantes e os mais elevados exemplos de todas as várias graças espirituais que são encontradas como reflexos turvos em seus seguidores. Não uma ou duas, mas todas essas perfeições foram exibidas por ele, pois ele não é apenas amável, mas totalmente amável. Que o Espírito Santo, que está aqui para glorificá-lo, tome agora as coisas de Cristo e as mostre a nós. João 16, 14 e 15. Primeiro, consideraremos as palavras: bem-aventurados os pobres de espírito. Como é maravilhoso ver como as Escrituras falam daquele que era rico se tornando pobre por nós, para que, pela sua pobreza, nos tornássemos ricos. 2 Coríntios 8:9. Grande, de fato, foi a pobreza em que ele entrou. Nascido de pais que eram pobres em bens deste mundo, ele começou sua vida terrena em uma manjedoura. Durante sua juventude, ele labutou na bancada de carpinteiro. Depois que seu ministério público começou, ele declarou que, embora as raposas tivessem suas tocas e os pássaros do ar seus ninhos, o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Se rastrearmos as declarações messiânicas registradas nos Salmos pelo espírito de profecia, descobriremos que repetidas vezes ele confessou a Deus sua pobreza de espírito. Sou pobre e estou triste. Salmo 69, 29. Inclina os teus ouvidos, Senhor, ouve-me porque sou pobre e necessitado. Salmo 86, 1. Pois sou pobre e necessitado, e dentro de mim está ferido o meu coração. Salmo 109, 22. Em segundo lugar, ponderemos as palavras: bem-aventurados os que choram. Cristo era de fato o principal enlutado. A profecia do Antigo Testamento o contemplava como um homem de dores que conhece os sofrimentos. Ao contender com os fariseus por causa da observância servil do sábado, e ao mesmo tempo em que buscava ensiná-los por preceito e exemplo uma compreensão adequada da santa instituição de Deus, ele se entristeceu pela dureza de seus corações. Marcos 3:5. Veja-o suspirando antes de curar o surdo e mudo. Marque-o chorando ao lado do túmulo de Lázaro, João 11:35. Ouça sua lamentação sobre a cidade amada. Ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu gostaria de ajuntar os teus filhos. Mateus 23:37. Aproxime-se e contemple-o com reverência nas trevas do Getsemane, derramando suas petições ao Pai com forte clamor e lágrimas. Curve-se com admiração e maravilhe-se ao ouvi-lo clamar na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? Marcos 15:34. Ouçam seu apelo queixoso, não é nada para vocês. Todos vocês que passam, eis e vede se há tristeza semelhante à minha. Lamentações 1:12. Terceiro, observe a beleza de Cristo ao dizer: bem-aventurados os mansos. Vários exemplos podem ser extraídos dos evangelhos que ilustram a adorável humildade do Senhor, que da glória encarnado.
Marque isso nos homens selecionados por ele para serem seus embaixadores. Ele não escolheu os sábios, os eruditos, os grandes ou os nobres. Pelo menos 4 deles eram pescadores e um trabalhava para o governo romano como desprezado cobrador de impostos. Testemunhe sua humildade na companhia que ele mantinha. Ele não buscava os ricos e famosos, mas era amigo de publicanos e pecadores. Veja nos milagres que ele operou. Repetidamente ele ordenou aos curados que fossem e não contassem a ninguém o que havia sido feito por eles. Observe-o na descrição do seu serviço, ao contrário dos hipócritas que soaram uma trombeta diante deles quando estavam prestes a dar esmolas a algum pobre. Ele não buscou os holofotes, mas evitou a publicidade e desprezou a popularidade quando as multidões o faziam seu ídolo. Ele os evitava. Quando Jesus, pois, percebeu que eles viriam e o prenderiam à força para fazê-lo rei, voltou sozinho para o monte. Quando seus irmãos o exortaram, dizendo: Mostra-te ao mundo, ele recusou e subiu para a festa em segredo. Quando ele, em cumprimento à profecia, se apresentou a Israel como seu rei, ele entrou em Jerusalém da maneira mais humilde, montado em um jumentinho. Quarto, considere como essas palavras são melhor exemplificadas em Cristo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Que o resumo da vida interior do homem Cristo Jesus, antes da encarnação, o Espírito Santo anunciou: e a justiça será o cinto de seus lombos. Isaías 11:5. Quando Cristo entrou neste mundo, ele disse: Eis que venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Hebreus 10:9. Quando era um menino de 12 anos, ele perguntou: Não sabia que devo tratar dos negócios de meu pai? No início do seu ministério público, ele declarou: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Ele declarou aos discípulos: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4:34. Dele, o Espírito Santo disse: Ama a justiça e odeia a maldade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Ele pode ser chamado de o Senhor Justiça Nossa, em Jeremias 23:6. Quinto, observe as palavras: bem-aventurados os misericordiosos. Em Cristo vemos a misericórdia personificada. Foi a misericórdia para com os pobres pecadores perdidos, que fez com que o Filho de Deus trocasse a glória do céu pela vergonha da terra. Foi uma misericórdia maravilhosa e incomparável que o levou à cruz, para ser feito uma maldição por seu povo. Portanto, não foi pelas obras de justiça que praticamos, mas segundo a sua misericórdia que nos salvou. Tito 3:5. Ele está mesmo agora exercendo misericórdia em nosso nome como nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote. Hebreus 2:17. Assim também devemos estar continuamente buscando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, Judas 21. Porque ele mostrará misericórdia no dia do juízo para todos os que creem nele, 2 Timóteo 1:18. E sexto, contemple as palavras: bem-aventurados os puros de coração. Isso também foi perfeitamente exemplificado em Cristo. Ele era o Cordeiro sem defeito e sem mancha. 1 Pedro 1,19. Ao tornar-se homem, ele foi incontaminado, sem contrair nenhuma das contaminações do pecado. Sua humanidade foi e é perfeitamente santa, Lucas 1,35 diz. Ele era santo, inofensivo, imaculado, separado dos pecadores, Hebreus 7,26. Nele não há pecado, 1 João 3,5. Portanto, ele não pecou, 1 Pedro 2,22. E não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5,21.
Ele é puro, 1 João 3,3. Por ser absolutamente puro por natureza, seus motivos e ações sempre foram puros. Quando ele disse, não procuro a minha própria glória, João 8,50, ele resumiu toda a sua carreira terrena. Sétimo, pondere as palavras. Bem-aventurados os pacificadores. Supremamente, verdade é isso a respeito de nosso bendito Salvador. Ele é aquele que fez a paz pelo sangue da sua cruz. Ele foi nomeado para ser um sacrifício expiatório, isto é, aquele que apaziguaria a ira de Deus, satisfazendo todas as exigências de sua lei quebrada e glorificando sua justiça e santidade. Ele também fez a paz entre os judeus e gentios. Efésios 2, 11, 18. Mesmo agora, Cristo Jesus está sentado em majestade no trono de seu pai Davi, reinando como o príncipe da paz. Do aumento do seu governo e paz não terá fim sobre o trono de Davi, quando Cristo retornar para ressuscitar os mortos e julgar o mundo com justiça, então ele purificará essa terra dilacerada pela guerra do pecado e de todos os efeitos da queda. Podemos olhar com confiança para o tempo em que o Senhor Cristo restaurará a paz nos novos céus e uma nova terra onde habita a justiça. Oitavo, medite nessas palavras. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Ninguém jamais foi perseguido como o justo, como pode ser visto pela referência simbólica a ele em Apocalipse 12, 4. Pelo espírito de profecia, ele declarou: estou aflito e prestes a morrer desde a minha mocidade. Salmo 88, 15. No início de seu ministério, quando Jesus estava ensinando em Nazaré, sua cidade natal, o povo se levantou e o expulsou da cidade e o conduziu até o cume da colina onde sua cidade foi construída, para que eles pudessem lançá-lo de cabeça para baixo. Nos recintos do templo, os líderes dos judeus pegaram em pedras para lançar nele. Durante todo o seu ministério, seus passos foram perseguidos por inimigos. Os líderes religiosos o acusaram de ter um demônio. Aqueles que estavam sentados no portão falaram contra ele, e ele era a canção dos bêbados. Em seu julgamento, eles arrancaram seus cabelos, cuspiram em seu rosto, esbofetearam-no e feriram-no com as palmas das mãos. Depois de ser açoitado pelos soldados e coroado de espinhos, ele foi levado carregando a sua própria cruz ao Calvário, onde o crucificaram. Mesmo nas horas de sua morte, ele não foi deixado em paz, mas foi perseguido por injúrias e zombarias. Quando indizivelmente branda, em comparação, é a perseguição que somos chamados a suportar por sua causa. Da mesma forma, cada uma das promessas anexadas às bem-aventuranças encontra seu cumprimento em Cristo. Ele era pobre de espírito e seu supremo é o reino. Ele chorou, mas será consolado ao ver as dores de sua alma. Ele era a mansidão em pessoa, mas agora está sentado em um trono de glória. Ele tinha fome e sede de justiça, mas agora está cheio de satisfação ao ver que a justiça que ele realizou foi imputada ao seu povo. Puro de coração, ele vê a Deus como ninguém o vê. Como pacificador, ele é reconhecido como o único Filho de Deus por todos os filhos comprados por sangue. Como o perseguido, grande é a sua recompensa, pois ele recebeu o nome acima de todos os outros. Que o Espírito de Deus nos ocupe cada vez mais com aquele que é mais justo do que os filhos dos homens. Que Deus o abençoe, meus irmãos. Que a graça de Cristo, a paz do Senhor Jesus esteja com cada um. Que privilégio foi poder desfrutar, compartilhar as bem-aventuranças com cada um dos meus irmãos. Tenha um bom dia, uma boa semana e até a próxima série.